Não está autorizada a divulgação deste material de aula. Seu conteúdo deve ser utilizado exclusivamente pelos alunos de 4º e 5º semestres do curso de Fisioterapia, Universidade Paulista, Campus Rangel, do ano de 2020. Olá, pessoal, tudo bem? Nessa nossa segunda parte da aula de atenção, nós vamos ver as diferentes formas de atenção que existe, o processo de aquisição dessa questão da atenção, né? Nós vamos ver a respeito da fisioterapia, na intervenção em relação ao déficit de atenção, as estratégias que a gente pode ter, e vou falar um pouquinho para vocês em relação ao transtorno de déficit de atenção e hiperatividade que a gente pode encontrar em muitos indivíduos hoje em dia. A nossa atenção passa por dois processos específicos, que a gente vai chamar de processos voluntários e processos automáticos. Na verdade, os processos automáticos são os processos aprendidos da atenção, né? O que é isso? O processo voluntário é um momento em que você está praticando o ato de atenção e que esse ato está gerando, de atenção em um foco atencional, está gerando uma aprendizagem, né? No momento do processo voluntário, a gente precisa prestar atenção no que você está aprendendo, né? Então, no processo voluntário de aquisição da atenção, a gente precisa, de fato, gastar energia com o processo de atenção. Quando a gente usa o foco atencional para aprender alguma coisa, a gente vai dizer que nosso processo vira automático. Tá? Então, o processo automático é quando você está prestando atenção em algo que já foi aprendido. Eu vou dar exemplo disso mais para frente, tá? A prática atencional leva à automatização. E a prática transforma os processos voluntários em processos automáticos. Na verdade, para tudo que a gente vai fazer, a gente precisa de foco atencional para ter aprendizagem. Mas no começo, o foco atencional tem que ser voluntário, eu tenho que voluntariamente prestar atenção. Então, se eu estou aprendendo a andar de bicicleta no início, eu preciso ter foco atencional para a bicicleta, para o meu tronco, para a força de perna, para a mão no guidão. Eu tenho que ter um processo voluntário de foco atencional para ter aprendizagem. Depois que a gente aprende a andar de bicicleta, o processo atencional fica automático. Eu não passo mais a prestar atenção no meu tronco, na minha mão no guidão. Eu não presto mais atenção excessiva, né? Grande atenção em tudo que acontece. Simplesmente a gente anda de bicicleta, sem prestar atenção nos mínimos detalhes. Então, por isso que a gente diz que primeiro vem o processo voluntário da atenção e depois vem o processo automático da atenção, que é quando a gente já está executando um ato aprendido. Então, a gente presta mais atenção quando a gente está aprendendo a andar de bicicleta do que depois no ato já aprendido. Depois que a gente já sabe andar de bicicleta, você não fica prestando atenção mais em como andar de bicicleta. A sua atenção vira para onde você vai com a bicicleta e não mais em manter-se sentado, equilibrado na bicicleta, tá? Isso é o processo voluntário e o processo automático de atenção. Então, existem as duas formas de atenção, certo? Vou falar da voluntária primeiro. A forma voluntária de atenção é aquela forma em que se apresenta um componente consciente para a realização da tarefa. Então, eu preciso estar consciente, eu preciso estar atento para a realização da tarefa. No geral, a forma de atenção voluntária é usada para tarefas mais complexas ou tarefas que eu não estou familiarizada. Aqui o exemplo é, estou aprendendo a dirigir. Se eu estou aprendendo a dirigir um carro, isso é considerado uma tarefa mais complexa, eu quero que vocês gravem isso. A forma de atenção voluntária, ela é utilizada para tarefas mais complexas ou no momento em que você está aprendendo a tarefa, tá? Ela exige da gente um componente mais consciente. Se eu estou aprendendo a dirigir, eu preciso de um componente mais consciente para a aprendizagem de dirigir. Se eu não estou ali completamente com a atenção voluntária focada,
eu não consigo aprender a dirigir. E ela é destinada para as tarefas mais complexas ou tarefas que a gente não está familiarizado, como, por exemplo, quem não sabe dirigir, aprender a dirigir. Já a forma de atenção, que é chamada de forma de atenção automática, é aquela em que o indivíduo já aprendeu, já teve um processo voluntário de atenção antes, ele já aprendeu o ato que ele está tendo que desempenhar de novo e ele desempenha esse ato de forma automática, tá? Então, não é necessário um controle consciente por parte do sujeito de o tempo todo estar atento. De novo, o mesmo exemplo, dirigir. Mas aqui não é aprendendo a dirigir. Aqui já é um momento em que a pessoa já sabe dirigir, tá? Então, no momento em que a pessoa já sabe dirigir, ela não vai ficar prestando atenção no câmbio, em tudo, absolutamente tudo. Na verdade, a atenção dela foca de dentro para fora do carro, para o carro da lateral, para o carro que está na frente, para o sinal de trânsito. Ela foca, a atenção foca, ou melhor, alterna involuntariamente, automaticamente, porque já está aprendido isso, certo? Então, é possível da pessoa desempenhar formas de atenção automática em eventos inesperados do ambiente. Então, por exemplo, eu estou dirigindo um carro e eu continuo tendo atenção, mesmo que o carro da minha frente breque inesperadamente. É um evento inesperado do ambiente e mesmo assim, mesmo que de forma automática, eu respondo rapidamente, por exemplo, pisando no breque, no freio, tá? Então, eu não tenho um controle completamente consciente. Não é necessário controle consciente por parte do sujeito, porque o processo de dirigir já foi aprendido, a atenção dele já virou automática e ele consegue desempenhar aquele ato mesmo quase que completamente automaticamente, a gente pode dizer. Para eu ter um controle da minha atenção, um controle, na verdade, que eu vou dizer de controle adequado da minha atenção, um controle que me deixe funcional, eu preciso tanto de fatores endógenos para minha atenção ser boa, que significa, fator endógeno, significa um sistema nervoso central adequado, nutrido, eu tendo dormido adequadamente, eu estando descansado, eu não tendo preocupações em excesso, nível de ansiedade em excesso, cortisol em excesso. Esses são os fatores endógenos, os fatores de controle da minha atenção que dependem do meu corpo, que dependem de mim. E existem os fatores exógenos, que aí é o ambiente, né? Então, se eu estou em um ambiente absolutamente lotado de estímulos atencionais que competem os tipos de atenção, né? Eu vou ter mais dificuldade de controlar a minha atenção. Então, eu posso ser um indivíduo completamente atento, que controla a minha atenção, mas se eu estiver em um ambiente, né, que aí é o fator exógeno, que desafia o controle da minha atenção, eu posso, por um ou outro momento, perder o controle da atenção. Então, vamos imaginar que eu entro num ambiente que eu nunca tinha entrado antes. Eu, por exemplo, vou num parque de diversão que eu nunca tinha tido antes, mas que eu tenho muita vontade de ir. Então, eu tô com a motivação, né? Eu tenho motivação, é óbvio, mas o parque tem muito estímulo. Eu posso, em algum momento, perder a minha atenção, desfocar a minha atenção, porque os fatores exógenos, que é o parque, me oferece muito estímulo externo que me dificulta o controle da atenção. Então, para eu ter um controle adequado da atenção, eu tenho que ter um equilíbrio de fator endógeno, que isso a gente pode controlar, e um equilíbrio de fator exógeno, que não necessariamente a gente consegue controlar, certo? Agora, é claro que mesmo que o meu ambiente, que é o meu fator exógeno, esteja completamente bagunçado, eu tenho alternativas endógenas para tentar fazer o controle da atenção.
é eu me acalmar, é eu me centrar, é eu tentar inibir os estímulos externos. Isso é óbvio se eu não tenho diagnóstico de TDAH, né? Aí eu não consigo mesmo tentando, né? Num indivíduo sem diagnóstico em relação que envolva a atenção. Então, eu posso, por exemplo, ir para um local que tenha menos estímulo. Eu posso, por exemplo, se é um parque, vou voltar no exemplo do parque de diversão. Eu sei que o parque me fornece muito estímulo. Eu cheguei no parque, eu fico completamente desatenta. Qual é o fator endógeno que eu tenho de controle da minha atenção? Eu posso procurar um mapa do parque. Tudo quanto é parque grande dentro costuma ter mapa. Aí eu olho o mapa, aí eu consigo me organizar e focar a minha atenção adequadamente. Entende? Então, o controle da atenção depende de fatores internos e externos. E durante uma sessão de fisioterapia, isso também é muito verdade, né? Então, quanto mais o paciente está ali no sentido de controle endógeno da sua atenção, melhor ele vai se desempenhar. Melhor ele vai focar no exercício. Mas vamos imaginar que o paciente chegou para a fisioterapia, o ambiente da fisioterapia é ok, é adequado, né? Não tem um barulho muito grande, não tem luminosidade de mais nem de menos, enfim, é um ambiente controlado. Mas o paciente chegou com um monte de problema que ele trouxe de casa. A atenção dele, com certeza, que aí, na verdade, é fator endógeno, é o emocional que o paciente trouxe, é o conteúdo emocional dele, é a carga afetiva que ele trouxe, que está desorganizada naquele momento, certo? E aí que a gente tem, do ponto de vista de fisioterapeutas, que tentar organizar o paciente nesse sentido para que ele tenha o melhor desempenho nas suas funções motoras durante o atendimento. Olha lá o que eu tinha falado no slide anterior, né? A fisioterapia, né? E o paciente chegando na fisioterapia, o ambiente da fisioterapia, que seria o fator exógeno, é um ambiente controlado, então tá ok. O que a gente tem que talvez melhorar esse paciente é o que ele traz de fator endógeno, tá? Então é o que eu tinha falado no slide anterior. Tá? É o que o paciente traz de fator endógeno no momento da fisioterapia e que pode fazer um controle ou descontrole da atenção. Gente, uma coisa muito, muito, muito importante quando a gente está lidando com o nosso paciente desatento ou mesmo com a gente em momento de desatenção é o seguinte, é a gente pensar no seguinte, existe habituação e a gente já viu isso na aula de plasticidade neural 1 e 2 em sala de aula ainda, né? Então, mesmo para os indivíduos com déficit atencional, você consegue, com um estímulo adequado, às vezes com intervenção e às vezes até com medicação, intervenção de terapêuticas adequadas, de intervenção adequada, não necessariamente só fisioterapia, mas às vezes terapia ocupacional, voltada para isso, né? A gente consegue, com o estímulo adequado e às vezes até com medicação, fazer com que o paciente tenha uma melhora da sua atenção pela habituação ao estímulo, tá? Então, é muito importante a gente pensar na aula de plasticidade neural, que assim, uma vez, o indivíduo é desatento, sinto muito, ele é desatento, eu não consigo dar o exercício direito para ele não presta atenção em mim, eu não consigo, né? Isso a gente sabe que não é verdade, né? Pode até ser muito difícil inicialmente falando, mas conforme você proporciona para o seu paciente um ambiente adequado em relação à quantidade de estímulos, você vai habituando o sistema nervoso central desse paciente a se adequar. Você vai dando a informação do ambiente adequada e aí você faz o processo de habituação no paciente. E aí ele passa a se acostumar, a se habituar, o sistema nervoso central dele, né? A se habituar àquele tipo de estímulo e ele passa a tolerar melhor aquele tipo de estímulo, certo? Então, é muito importante a gente pensar nessas questões e não desistir num primeiro momento de desatenção do paciente. Vamos lá, então. O que acontece quando a gente consegue prestar atenção de forma adequada e satisfatória? Quando a gente presta atenção, a gente responde mais rápido aos objetos,
tá? E quando a gente responde mais rápido aos objetos, a gente percebe melhor os objetos. A gente aumenta a resposta fisiológica em relação ao objeto atendido, que é o objeto que a gente está dando a atenção, tá? Então, a gente, olha só, melhora a resposta fisiológica, melhora a rapidez em relação à nossa resposta. Isso, na aprendizagem motora, é absolutamente importante. Quando eu presto atenção, eu respondo mais rápido ao meu foco, ao meu objeto. Qual que é o meu objeto? Aprendizagem motora. Então, se eu estou fazendo com que o meu paciente aprenda um ato motor ou aprimore um ato motor, se eu estou prestando atenção, eu faço com que ele tenha uma resposta fisiológica melhor em relação a essa aprendizagem. Se o paciente não está aprendendo o ato motor ou aprimorando o ato motor, porque ele não está prestando atenção, talvez o foco atencional seja a grande dificuldade para a falta de melhora desse paciente, tá? Ele precisa estar completamente atento ali. E a atenção também pode ter relação com motivação. O paciente desatento pode ser um paciente que não está motivado a estar ali, porque ele está com preocupações em outros lugares. Então, vai da gente, fisioterapeuta, ativar o foco atencional, pegar o foco atencional do paciente ou tentar ativar o foco atencional do paciente para aquele aprimoramento motor, porque assim ele vai responder mais rápido a resposta motora ao exercício, ele vai perceber melhor o exercício, melhorar a resposta fisiológica em relação ao exercício e aprimorar o seu ato motor e melhorar aquilo que a gente está tentando com a fisioterapia. E o que vai acontecer quando a gente não presta atenção? Se você não presta atenção, você não consegue nem perceber as coisas que você está olhando diretamente. Quem já não se pegou numa situação dessa? Completamente cansado, num fim do dia, olhando para um foco atencional, que você nem está vendo o foco atencional. Às vezes é até o rosto de uma outra pessoa, a outra pessoa está achando que você está encarando a outra pessoa, mas que você não está nem vendo, né? Então, quando você não tem atenção, quando você não tem foco atencional, você é capaz de não conseguir nem perceber para o objeto que você está olhando diretamente. Você está olhando diretamente para o objeto e você não está vendo, né? Tenho certeza que todos vocês estão se lembrando de uma situação que já passaram por isso. Sabe aquela coisa de olhar para o nada? Você está olhando, mas não está vendo. E isso é quando a gente perde, quando a gente não está com o foco atencional ativo, tá? Imagina essa situação durante um exercício de fisioterapia. O paciente chega absolutamente cansado, absolutamente, sei lá, com alguma preocupação de alguma outra coisa, com alguma outra coisa que tire ele do foco atencional da fisioterapia. Se ele não presta atenção naquilo que ele está fazendo, ele não vai aprender nada, né? É a mesma coisa, vai para a aula. Vai para a aula, essa matéria eu não gosto. Ah, eu odeio a matéria de controle motor e neurociências. Odeio, não gosto de neuro, não gosto da Gisele, não gosto sei lá do que, de estar na faculdade, não gosto. Cadê o foco atencional? Não existe, porque você está ali num lugar que você não gosta, numa situação que você não quer. Você pode estar olhando na lousa, você pode estar olhando e escutando o que o professor está falando e você não consegue absorver aquilo que está ali acontecendo, tá? Aquilo que está sendo dito, não consegue aprender. Então, isso acontece tanto na aprendizagem formal de um conceito abstrato, como durante o exercício. Dá para ver o quanto o foco atencional é importante, né? E aí, volto a falar e volto a associar a nossa última aula de percepção. O foco atencional e a visão são os dois primeiros pontos, atenção e visão, para que você tenha percepção e para que você tenha um ato motor adequado, tá? Gente, esse aqui é um exemplo de um trabalho que foi feito, né? Tá até a referência aqui embaixo, de 2013, do Goldstein, que é o foco atencional de pessoas típicas, né? Esse de branco aqui embaixo. Então, esse aqui, ó, que eu vou circular, do homem, o foco atencional aqui do homem, de pessoa típica.
E esse aqui do lado, que eu vou fazer em vermelho, de pessoas com autismo, tá? Com déficit atencional, tá? Então, ó, observadores com autismo, tá aqui. Então, o que é esse X? Então, foi colocada a tela, foi projetada esta tela com os dois rostos das pessoas. E o que aconteceu? Nas pessoas típicas que eu tô mostrando aqui em amarelo, olha para o xizinho que tá na figura é exatamente para onde foi o olho da pessoa. Pessoa típica é pessoa sem problema nenhum, sem diagnóstico nenhum. A pessoa típica, sem diagnóstico de desatenção, dislexia, TDAH, ela olha exatamente para um foco no rosto inteiro. Olhou para o olho, porque no caso aqui o olho é o que está mais mostrando expressão facial, né? Olhou para o olho. Então, a pessoa consegue captar, quem está fazendo esse foco direto no olho da outra pessoa, consegue captar a expressão facial da pessoa, consegue captar o que a pessoa deve estar sentindo. Nossa, esse cara está com um olhar de surpresa. Beira medo? Não, acho que não beira medo, mas é um olhar de surpresa. Ele está surpreso com alguma coisa que aconteceu. Ficou atento. Então, eu consigo até ler a emoção da pessoa que está lá daquele outro lado, porque eu tenho um foco atencional. Agora, eu quero que vocês observem o foco atencional que está aqui com X vermelho, vermelho não, preto, que eu circulei de vermelho. Olha só o olho dessa pessoa. O olho dessa pessoa veio para o cabelo, depois o olho dessa pessoa veio para o canto da boca, aí o olho da pessoa veio para a mandíbula, depois o olho da pessoa veio para o ombro, aí o olho da pessoa desatenta, que a autista, aqui no caso, saiu da pessoa, foi lá para trás, para o fundo, e veio lá mais longe do fundo. Que foco atencional que essa pessoa que está circulado de vermelho aqui teve. Essa pessoa consegue perceber a emoção de uma outra? Então, olha só, pessoas com autismo que têm o foco atencional diminuído, né, ó, que autistas focam deste jeito, ela não consegue nem perceber a emoção da outra pessoa, porque não consegue ter foco atencional o suficiente para captar a expressão facial da outra pessoa e para tentar interpretar, perceber. Lá na nossa via dorsal, vamos voltar para a aula de atenção, né? Então, o olho capta na via ventral e interpreta na via dorsal aquilo que o olho está vendo. Então, não consegue. Tem um distúrbio. Por quê? Porque o olho não sabe nem onde vai. Tamanha desorganização por causa de desatenção que esse indivíduo vai ter, certo? Pessoal, vou mostrar para vocês no próximo slide uma atividade que é feita, aliás, é vendida em livraria muito facilmente, que é aquela brincadeira de onde está o Wall-E, tá? Para testar foco atencional de vocês. Pessoal, vamos testar a atenção seletiva de vocês. Eu quero que vocês achem o Wall-E aí, tá? O Wall-E é este indivíduo. Onde está? Prestem atenção. A atenção seletiva significa inibir outras atenções e achar este indivíduo que está no quadradinho do lado no foco atencional. Vou lá, olha onde está o indivíduo, tá? Este é um exercício muito interessante de se fazer com pessoas que têm disfunção na atenção, né? Na atenção seletiva, que é aquela que a gente inibe outros estímulos para focar em um só. Tá? É muito interessante. É um dos exercícios, não é o único. Tem várias atividades que podem ser feitas dessa forma. Vocês já viram um jogo de infantil, que aliás nem é tão infantil assim. Tem alguns que são mais difíceis, feitos para a idade mais avançada um pouco, que chama Lince. Lince é um jogo de tabuleiro feito para estimulação da atividade seletiva. Muito interessante, usado em consultório para tratamento de pessoas com TDAH. É óbvio que não é o único recurso, mas existem outros, ok? Olá, gente. Agora exemplificando a atenção sustentada. Momento típico de atenção sustentada é o momento em que a criança foca num brinquedo e mantém a sustentada mesmo com outros estímulos, tá? Ela mantém a atenção naquele objeto por um tempo. Ela foca e mantém. Esse aqui é um exemplo de atenção alternada. Nesse momento, o jogador
tem que alternar a atenção dele entre diferentes focos, né? A atenção alternada é muito importante e a gente vai precisar dela no nosso dia a dia. Tudo que a gente faz, tá andando na rua, olhando vitrine, segurando uma sacolinha na mão, é atenção alternada, que você alterna para sacola, para vitrine, para calçada, para as pessoas que estão andando na calçada junto com você. Jogo de futebol, a mesma coisa. A pessoa que está com a bola, então a pessoa que está com a bola, ela vai alternar a observação dela para o juiz, para o cara que é do time dela, para saber se vai passar a bola ou não, para o cara, quem é o do time oposto, para saber se vai fugir ou não, quem é que está próximo para roubar a bola dele. Então, exige atenção alternada o tempo todo. Esse é um exemplo clássico de atenção alternada no nosso dia a dia, mas não necessariamente ligado só ao esporte, tá? Já dei outros exemplos de alternada para vocês. Então, a minha atenção, ela pode ter foco único, então o meu foco atencional pode ser único, ou eu posso ter focos múltiplos, né? Quando eu sustento a minha atenção, o meu foco é único. Quando eu tenho que alternar, o meu foco é múltiplo. E a gente, o ser humano, não trabalha só com foco único. A gente trabalha com focos múltiplos, né? E isso, o exercício de fisioterapia com foco múltiplo é uma das coisas que a gente precisa inserir na nossa reabilitação, tá? Porque você exige mais do motor do indivíduo quando ele tem que dividir o foco atencional dele para múltiplos focos, tá? É muito importante, então, que é o que a gente vai chamar de dupla tarefa, de exercício de dupla tarefa. O paciente parkinsoniano, o paciente idoso, acaba tendo a dificuldade de manter focos múltiplos na execução da tarefa. Então, o que pode ser um foco múltiplo durante um exercício? Você pedir para o paciente fazer uma marcha no local, uma marcha estacionária, então está fazendo como se fosse uma marcha no lugar, sem se mover, e você vai arremessa a bola para a pessoa e pede para a pessoa arremessar a bola de volta. Isso é foco múltiplo. Ele tem que continuar focando na marcha estacionária e pegar a bola e jogar a bola. Posso dificultar isso? Posso, claro que eu posso. Eu posso pedir para ele fazer marcha estacionária, jogar e lançar a bola para mim e ainda assim falar algum nome, de fruta, de estado, de mulher, de homem, de capital, de países, junto quando ele joga a bola e não pode repetir o país. Eu posso pedir para que ele fale nomes com o início de mesma letra. Então, a possibilidade da gente introduzir foco múltiplo durante nossos atendimentos é muito, muito, muito importante. A gente vai falar bastante disso lá na aula de Parkinson. Então, concluindo, gente, na verdade, a nossa atenção, ela é um processo mental de muita importância para a ação do ser humano, né? Para a interação do ser humano com o meio ambiente. Se a gente não tem foco atencional, a gente não interage com o ambiente adequadamente, porque o ambiente, ele é um local em que nos fornece foco atencional múltiplo. E se eu não processo a atenção adequadamente, eu não consigo me relacionar socialmente, né? Olha, sem atenção a gente não poderia responder apropriadamente a estímulos relevantes. Então, por exemplo, se eu estou na rua, eu vou atravessar a rua, né? É muita atenção que eu preciso ter. Só que vamos imaginar que eu tenho desatenção. Eu sou uma pessoa desatenta e na rua, para eu atravessar a rua, eu tenho que ver se o carro está vindo, se o farol está aberto ou se não está aberto e se tem alguém que vai furar o farol. Eu falei agora só 3 coisas que eu preciso prestar atenção no momento de atravessar a rua. Não é só no farol se está aberto ou fechado, certo? Então, sendo assim, a pessoa desatenta, ela pode, por causa da desatenção, não escolher adequadamente um estímulo mais importante, um estímulo mais relevante no momento de atravessar a rua. Ela pode dizer, o farol está fechado, eu vou atravessar de qualquer jeito porque eu sou desatenta e pelo menos isso eu sei que está ok. Mas ela não percebeu o carro que estava vindo com muita velocidade e que não ia dar tempo de parar. Então, a pessoa desatenta, ela não consegue escolher apropriadamente os estímulos mais relevantes para o momento para a tomada de decisão e pode se colocar em risco, tá? A atenção também, ela é limitada em termos espaciais e temporais. E isso aqui significa que com o declínio da idade
e a presença de algumas patologias, a atenção diminui, tá? Então, TDAH em criança, no idoso, isso é muito, muito, muito comum. Quem já não estava andando na rua e que, de repente, andando com o idoso vai falar com você, ele para de andar, né? Então, aí você fala, ou você anda ou você fala. Para o idoso é difícil associar os dois focos atencionais, andar e falar. É uma atenção que tem que ser dividida e o paciente, talvez, o idoso talvez não consiga, por isso que ele para falar, tá? Então, a atenção declina com a idade. Uma outra coisa muito importante é que a gente deve, na situação de pegar um paciente com desatenção, a gente deve saber o seguinte: a atenção com algumas intervenções, o déficit de atenção, desculpa, com algumas intervenções adequadas, ela pode ser recuperada, ela pode ser até aprimorada. Então, não é que a pessoa é desatenta, eu não vou fazer nada. Porque existem existem intervenções adequadas que podem recuperar essa atenção perdida desse indivíduo. E aí, a intervenção adequada vai aprimorar a atenção, vai melhorar. Isso tudo que eu estou falando é habituação, é plasticidade neural. Então, se a gente puder, baseado em pesquisa, baseado no que foi publicado em relação às pesquisas de atenção, se a gente puder identificar qual a terapêutica melhor, não estou falando exatamente para a gente fisioterapeuta atender, mas para a gente fisioterapeuta encaminhar para o profissional que possa melhorar essa questão da desatenção com intervenção adequada e melhorar a atenção do indivíduo, a gente deve fazer isso. E a fisioterapia, gente? O que a fisioterapia pode fazer para a atenção? Qual a relação da fisioterapia com a atenção e qual a interferência que a fisioterapia pode ter na atenção? Isso aqui que eu vou falar agora é muito importante, porque o fisioterapeuta não necessariamente vai ser o profissional que vai trabalhar a atenção no paciente. Aliás, não vai ser ele o profissional que vai trabalhar, né? O profissional que melhor trabalha a atenção no paciente é o psicólogo ou o neuropsicólogo, certo? Alguns terapeutas ocupacionais também trabalham nessa área, né? Então, mas vai haver uma interferência muito importante de desatenção na fisioterapia e a gente, como fisioterapeuta, não vai tratar a atenção, mas a gente tem como minimizar os efeitos da desatenção, né? Então, qual que é o primeiro passo? Identificar o tipo de alteração de atenção que esse paciente tem. A gente vai identificar e fazer o diagnóstico? Não, a gente pode até, baseado nessa aula que eu dei agora, baseado na nossa experiência e vivência, a gente pode até ter uma ideia de qual tipo de desatenção esse paciente está tendo, né? Mas quem vai fechar esse diagnóstico é o neuropsicólogo, certo? Depois disso, depois de identificado o tipo de desatenção que o paciente tem, a gente vai tentar controlar os fatores endógenos do paciente, principalmente com orientação. O fator endógeno é o fator do próprio paciente. Então, a gente vai fazer orientação a gente vai orientar em relação ao sono, medicamento, a gente não orienta, porque medicamento o paciente já vai vir com ele orientado do médico. O paciente toma um medicamento, o que a gente pode orientar em relação ao medicamento é que ele tome, de fato, na hora correta, na dosagem correta, não falhe o momento de tomar o medicamento. Então, essa é a orientação que a gente pode dar. Orientação em relação ao sono, tempo de sono, que o sono tem que ser adequado, né, dentro do possível daquele paciente. A motivação. Então, são fatores todos endógenos. É aquela coisa do paciente estar descansado, ele está equilibrado, ele está focado, né? Para que o tratamento de fisioterapia possa transcorrer melhor. Então, o controle dos fatores endógenos que o fisioterapeuta vai fazer, na verdade, é com orientação do que é o ideal para ele fazer, tá? Depois, controle de fatores exógenos, é o ambiente. Isso aqui é o que é mais fácil para o fisioterapeuta. Por quê? É controlar o ambiente que vai ser feita a fisioterapia, certo? Então, é um ambiente que eu preciso ter pouco fator que faça competição de atenção. Vamos imaginar que é uma criança? Se é uma criança, a gente vai fazer fisioterapia sempre com algum brinquedo, certo? Você vai pegar a criança e vai levar para frente do armário, vai abrir o armário de brinquedos e vai falar para ela, escolhe. Você imagina a criança surtando na frente do armário de feliz e completamente desatenta porque a opção é demais para ela,
Tá? Então, o que a gente pode fazer? Vai controlar o ambiente. Se é um ambiente muito bagunçado, você vai arrumar o ambiente antes. Você vai para uma sala que a sala seja com o mínimo de estímulo possível. Nessa criança, por exemplo, ao invés de levar a criança para frente do armário e abrir o armário para ela, que ela vai desfocar a atenção ainda mais, você vai pegar 2 ou 3 brinquedos e mostrar para ela e pedir para que ela escolha o brinquedo, com poucas opções. Aquele brinquedo que ela escolheu, pega as suas outras opções e esconde. Guarda de novo no armário, coloca embaixo do tablado, não deixa a criança ficar competindo com um ambiente absolutamente desarrumado, absolutamente desordenado. Então, controlar fator exógeno é isso, é você ter um ambiente absolutamente controlado, organizado. Por isso que os ambientes de clínica são ambientes que não têm extremos de cor, né? Não são super, mega, hiper, master coloridos, né? Ou se forem, são específicos, não soma a cor do ambiente com a cor do brinquedo, com a bagunça, né? Então, a gente tem que controlar o ambiente. Pronto, controlado o fator exógeno, mais um fator de distração tirado, excluído. Fazer habituação, né? O que é habituação? É fazer com que o paciente saia do voluntário para passar para a forma automática. Lembra que eu tinha falado para vocês de formas de atenção, né? A habituação é você insistir naquele estímulo para fazer com que o paciente consiga ter, baseado no estímulo regular, né, a aprendizagem motora, e daí passe essa atenção da aprendizagem motora de voluntária, que ele lembra que eu tinha dado o exemplo de dirigir? Aqui o exemplo vai ser um exercício novo, para passar para a forma automática, né? Que pronto, já aprendi esse exercício. Então, a repetição do ato deve acontecer para que o paciente faça habituação no sistema nervoso central dele e passe da forma de atenção voluntária para a forma de atenção automática. E, gente, para finalizar, observar sempre. Sempre, sempre, sempre. Você fez tudo isso, melhorou a atenção? Ótimo, tá dando certo. Você fez tudo isso, não melhorou a atenção do seu paciente no momento da fisioterapia? Volta a observar. Volta a ver se tem alguma coisa que incomoda o paciente. Volta a observar o que desfoca a atenção dele, tá? Então, às vezes, um som ambiente para o paciente pode ser muito alto e pode competir com a atenção que você dê. Às vezes a gente gosta de deixar uma musiquinha de fundo. Ok, deixou aquela música de fundo, mas para aquele paciente desatento, talvez a música de fundo entre em competição com o seu comando de voz. E aí você tem que diminuir e observando sempre, diminuir a quantidade de foco, de distração que a gente deixa para o paciente na clínica. Vou falar um pouquinho rapidamente para vocês a respeito do transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, né? Que é o que é chamado de TDAH, tá? É uma patologia que tem que ser diagnosticada por neuro e por neuropsicólogo junto, que pode trazer déficit de atenção sozinho e pode trazer transtornos de hiperatividade sozinho ou pode trazer déficit de atenção e hiperatividade junto, tá? Então, tem que ver exatamente se o paciente tem TDAH com ênfase em desatenção ou com ênfase em hiperatividade ou que ele tem as duas coisas que ele está desenvolvendo. O TDAH, o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, é caracterizado por um padrão de desenvolvimento inadequado da capacidade que o indivíduo tem sobre a sua concentração e sobre sua atenção. E é caracterizado também, e tem características também de impulsividade e hiperatividade, tá? Então, a hiperatividade pode trazer junto impulsividade, que são inapropriadas para aquela criança naquela faixa etária. Tá? A criança tem que ter pelo menos 6 sintomas de hiperatividade e impulsividade ou desatenção, né? E sintomas presentes em 2 ou mais contextos, significa casa, escola, clube, igreja. Então, se ela tem uma impulsividade, uma hiperatividade só na escola, por exemplo, não faz diagnóstico. Ela tem que ter esse comportamento com hiperatividade, impulsividade ou desatenção em 2 ou mais contextos que ela frequenta.
A prevalência de TDAH é que ela está presente na infância, de 3 a 5% das crianças têm TDAH. Ela é muito mais comum em meninos do que em meninas. Os sintomas estão presentes antes dos 3 anos de idade, antes dos 7 anos de idade, em torno dos 3 anos de idade, a gente começa a perceber esses sintomas com mais fortemente, tá? Aos 3 anos de idade é que é mais perceptível os sintomas começam a ficar, mas os sintomas têm que estar presentes antes dos 7 anos de idade. Existem tipos diferentes de TDAH, né? A gente vai ter um TDAH predominantemente desatento. Neste tipo, que a pessoa é predominantemente desatenta, no geral, leva ela ao isolamento social, porque se ela é desatenta, ela não consegue se relacionar socialmente adequadamente. Não que não consegue nunca. Ah, ela vai ser completamente isolada social? Não. Mas, se ela é desatenta, ela acaba, pela desatenção, tendo mais dificuldade de relacionamento social, no sentido de interagir com o outro, porque ela é desatenta, e levando a essa. Então, se tem dificuldade de interação social, leva ao isolamento, né? Aí vai ter o tipo TDAH predominantemente hiperativo ou impulsivo. Neste caso, é muito mais comum levar a criança à rejeição social, criança ou adulto, tá? A rejeição social, no geral, o hiperativo é aquela criança que não para, que tem impulsividade motora, é hiperativo motor, então não consegue ficar. A criança é na sala de aula, por exemplo, que não consegue ficar parada por muito tempo, ela não tem inibição do ato motor, ela não consegue. Não é que ela não quer ficar parada, ela não consegue ficar parada. E isso vai fazer com que ela tenha rejeição social. É aquela criança que é difícil de convívio, aquela criança que não para, que dali a pouco você está olhando, ela está sentada no sofá, deu 2 segundos, ela está em cima do armário, com essa impulsividade presente. E isso faz com que socialmente ela tenha mais chance de rejeição. Gente, eu não estou falando que todo desatento vai ser isolado e todo hiperativo vai ser rejeitado, tá? Não é isso. Mas é que são comuns essas respostas sociais em relação ao comportamento. Eu já ouvi muita gente falando, infelizmente, que não existe criança hiperativa, que existe criança mal educada, né? E isso é absolutamente mentira. Criança com diagnóstico de TDAH do tipo hiperativo é aquela criança que não consegue conter o ato motor, ela não consegue de fato ficar parada. Existem muitas estratégias que o neuropsicólogo vai dar para a família para que essa criança consiga se conter, porque se cresce uma criança com TDAH do tipo hiperativo e impulsivo, provavelmente ela vai ser um adulto também com algumas características de impulsividade, e existe literatura já mostrando que deste tipo tem alta possibilidade de, quando na fase adulta, se colocar em situação de atos ilícitos, tanto envolvendo drogas e assim por diante, tá? Isso não é preconceito, isso é o que a literatura traz pra gente, que a quantidade de crianças que se tornam adolescentes e adultos hiperativos sem tratar, que acabam fazendo uso de drogas ilícitas é maior do que pessoas com TDAH tratadas, tá? Aí tem o TDAH também, que é combinado, que momentos de hiperatividade e momentos de desatenção. Na verdade, gente, se a gente for pensar bem, o indivíduo que é hiperativo, que não para quieto, o foco atencional dele é diminuído, tá? Ele consegue ter foco atencional dividido melhor do que o puro desatento, tá? Mas o foco atencional dele, a atenção focada dele é diminuída, porque não consegue, a focada e a sustentada, não consegue ficar muito tempo com o mesmo foco atencional, tá? Então vamos lá. Sintomas de desatenção da criança que tem TDAH do tipo desatento. Não presta atenção nos detalhes ou comete erros por descuido em trabalhos escolares e outras atividades em casa, tá? Tem dificuldade em manter-se atento durante a realização de um trabalho escolar ou trabalho em casa. Parece não ouvir quando um adulto fala, não é que na verdade não está escutando.
né? Não é que está se recusando a obedecer, não é nada disso, mas tem dificuldade para compreender essas instruções, tá? Parece não ouvir, não é que não escuta. Não segue a instrução dada por adultos, não termina a tarefa em casa ou em trabalho ou trabalho de escola, tá? Porque é desatento. Então até começa a ouvir o que o adulto está dizendo, mas perde a atenção na instrução, então não consegue finalizar. Demonstra pouca habilidade para organizar tarefas escolares e tarefas de casa, né? Então começa e não termina. Isso é uma característica muito importante. Ah, vou começar a arrumar minha mala para ir para a escola amanhã. Coloca 1, 2 cadernos, esquece o estojo, porque aí já perdeu o foco atencional. Evita ou não gosta ou é relutante em fazer tarefas que exigem a concentração e o esforço. Então, é óbvio que se ela tem dificuldade com a atenção, ela vai evitar, ela vai fugir disso, porque se ela se colocar nessa situação, o que ela tem mais dificuldade vai ficar em muita evidência. Então, evita ou reluta a realizar tarefas. Então, é uma criança desatenta que muito provavelmente vai dar um trabalho danado para poder fazer lição de casa, por exemplo, porque reluta, porque não quer fazer a tarefa que tem dificuldade, que é manter o foco atencional. Perde as coisas que não são necessárias para realizar as tarefas, né? Desculpa, perde as coisas que são necessárias para realizar as tarefas, né? Então, perde brinquedo, lápis, livro, caderno escolar, perde porque tá com foco atencional, de repente, o foco atencional foi embora, não tá sustentado o foco atencional, então perde o brinquedo, perde o lápis, o livro, enfim. Esquece blusa na escola, esquece... já vi paciente esquecer a mochila na escola, ou sair da escola com a mochila e deixar a mochila na calçada, né, antes da mãe chegar. É facilmente distraído das suas atividades e tarefas por coisas corriqueiras, comuns, né? Então, por exemplo, a criança está sentada na sala de aula, de repente passou uma mosca, literalmente, ou entrou uma abelha, ou uma borboleta na sala, pronto, acabou. O foco atencional foi embora, o principal foco agora é a borboleta. Então, percebe que assim, não consegue dar prioridade para qual foco atencional é melhor. É melhor não, é o mais importante, é o mais relevante no momento. E esquece de fazer as atividades diárias, como escovar os dentes, lavar as mãos, atividades de vida diária mesmo, que são as de autocuidado, né? Levar material para a escola ou para casa e assim por diante. Aqui uns sintomas de hiperatividade, né? Na criança hiperativa, com frequência vai acontecer o quê? É inquieta com as mãos ou com os pés, ou retorce mão e pé na cadeira o tempo todo, né? Levanta-se da cadeira quando deveria permanecer sentada, como durante a refeição, em restaurante, na igreja ou durante o momento da escola, tá? Levanta o tempo todo, assim, senta para comer, não consegue terminar a refeição sem levantar da cadeira algumas vezes, inclusive, né? Corre na volta ou sobe nas coisas, quando deveria permanecer sentada, né? Então, trepa nas coisas. Eu acabei de dar o exemplo agora há pouco de estar sentado no sofá, dali a pouco está em cima do armário, né? Escala as coisas. Ou corre em volta dos móveis ou escala os móveis, né? Ou lugar público, aquela criança que está no zoológico, de repente você vai ver, ela já está lá subindo na grade do urso, porque ela quer passar a mão no urso, porque é muito hiperativa, né? Não para, né? E aí tem dificuldade de avaliar a situação como um todo de risco, por exemplo, por isso que eu tinha dito anteriormente que pode se colocar em risco. Tem dificuldade em brincar ou socializar tranquilamente, porque faz muito barulho, né? Não tem tranquilidade, é uma criança muito agitada. Fala muito durante as atividades em casa, tá? E age como se fosse movida a motor, né? Parece que não tem parada a criança, né? Ela não para o tempo todo, ela age muito, muito agitada. Já a criança com sintoma de impulsividade, que sintomas ela tem? A criança impulsiva, ela responde impulsivamente antes mesmo da resposta, da pergunta ter sido terminada, tá? Eu tenho vários alunos, hein? Não vou dar nome, mas que me pergunta, eu tô respondendo, é só um exemplo um pouco diferente, né? Mas eu tô respondendo, a pessoa não espera eu terminar a resposta, já tá encadeando com outra pergunta, tá? Então, isso mostra impulsividade, ok? Não espera pela sua vez em atividades como jogos, esperar em fila, né? Esperar para ser servido nas refeições, quer furar a fila, não espera pela sua vez, não sabe esperar a sua vez.
tá? E interrompe ou intromete-se na frente de outras pessoas, né? Durante jogo não sabe esperar a sua vez, durante a conversa não consegue esperar a pessoa terminar de falar a parte dela para conseguir falar. Então, esses são sinais de impulsividade. O que vai estar alterado nessas crianças com transtornos de atenção e hiperatividade? O córtex frontal, o córtex parietal, o córtex temporal e o cerebelo são menores. Isso vai estar afetado, as pesquisas mostram que eles são menores de tamanho, tá? Vai ter processamento anormal de informações nessas áreas cerebrais aqui de cima que eu falei que estão menores e que também são responsáveis pelo controle dos impulsos do movimento, tá? Então, o córtex motor lá também vai processar de forma anormal as informações em relação à questão da hiperatividade, em relação ao paciente. Mas isso não é indicativo de doença mental, tá? Então, gente, não são doentes mentais. São formas de funcionamento do encéfalo da pessoa. É uma forma diferente de funcionamento. Então, não é doença mental. Não é doença psiquiátrica, ok? Não é esquizofrenia, não é psicose, não é isso, né? É isso que as pessoas têm que entender muito. Não é doença mental, é uma forma de funcionar diferente por um processamento anormal de informação. Então, o que vai acontecer é um processamento anormal, diferente de informação nessas áreas, tá? É um processamento diferente, não é doença mental. É muito importante que vocês entendam isso. E o tratamento do déficit de atenção e da hiperatividade, ele deve ser feito de diferentes formas, né? Não tem um único tratamento específico. Existe a terapia medicamentosa. A terapia medicamentosa, ela é polêmica, por quê? Porque o medicamento que é administrado para o paciente, tem muita gente que questiona o longo uso, tá? Então, quando você pega um médico bom para tratamento de TDAH, esse médico administra o medicamento já pensando em retirar. Não é um medicamento que vai ser usado para o resto da vida, é um medicamento que vai ser usado para conter um pouquinho essa desatenção, essa hiperatividade, mas que o médico tem que pensar em retirá-lo, tá? Por isso ele é polêmico. Não significa dar ou não dar a medicação. Gente, a medicação, ela é muito importante de ser dada no momento certo. Mas o que é polêmico aqui não é dar ou não dar a medicação. O que é polêmico aqui é o momento de retirada da medicação. Precisa diminuir dose, precisa em determinado momento da vida dessa pessoa retirar a medicação, ok? E a terapia comportamental, né? Que é com o neuropsicólogo lá, que é a primeira opção. Gente, isso aqui é muito, muito, muito importante. Não adianta só dar a medicação e achar que a pessoa com TDAH vai se resolver. Não. Então, precisa haver terapia comportamental e precisa haver terapia medicamentosa no paciente. Então, olha só aqui no final, a associação das duas terapêuticas é o que é mais indicado, tá? Não dá para achar que a terapia comportamental com o neuropsicólogo ou com o terapeuta ocupacional vai resolver a vida da pessoa se essa pessoa precisa de medicação, tá? Então, não resolve sozinho. Se precisa de medicação, ok, abra a mão da medicação para depois ser retirada. E a terapia comportamental é a opção que vai ser utilizada por muitos anos na vida desse indivíduo, tá? Precisa as duas terapêuticas estarem juntas trabalhando. Só quem faz tratamento medicamentoso não resolve, só quem faz terapia comportamental não resolve. Precisa as duas terapêuticas estarem sendo associadas. E para a gente finalizar essa aula, eu deixo essa frase aqui que é muito importante. O problema dentro da hiperatividade do TDAH não está tanto na atenção em si. Está. Não estou dizendo que não é atenção. Não está tanto na atenção em si. Mas sim na rápida queda da capacidade de prestar atenção contínua, né? Então, o foco atencional, de uma forma geral, existe. O que não existe? O que precisa ser trabalhado? A manutenção do foco atencional, tá? E é nisso que se deve focar. É nesse foco atencional mantido, na capacidade de ter foco atencional contínuo, sustentado, ok? Então, isso é que precisa que haja habituação para acontecer. Gente, era isso que eu queria falar nessa nossa aula de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado e a gente se encontra
no nosso encontro lá para dúvidas no nosso horário de aula, ok? Eu espero vocês e a gente se fala. Uma boa semana a todos.